Amigas e amigos, esse é o canal do Xavier e eu sou o Xavier. Vou ler uma notícia para vocês aqui, que é uma notícia de 2019, mas é bem interessante. Relatório acidentalmente revela a localização de armas nucleares dos Estados Unidos na Europa. Armas nucleares dos Estados Unidos na Europa vazaram por acidente as informações. Vamos lá. Um documento recentemente divulgado e posteriormente apagado, publicado por um órgão filiado à OTAN, gerou manchete na Europa por causa de uma aparente confirmação de um antigo segredo. Armas nucleares dos Estados Unidos estão sendo armazenadas na Bélgica, Alemanha, Itália, Holanda e Turquia. Uma versão do documento intitulado Uma Nova Era para a Dissuasão Nuclear, Modernização, Controle de Armas e Forças Nucleares Aliadas, foi publicado em abril. Escrito por um senador canadense para o Comitê de Defesa e Segurança da Assembleia Parlamentar da OTAN, o relatório avaliou o futuro da política de dissuasão nuclear da organização. Mas o que viria a ser notícia meses depois é uma breve referência que parece revelar a localização de cerca de 150 armas nucleares norte-americanas que são armazenadas na Europa. Segundo uma cópia do documento publicado nesta terça-feira, dia 16, pelo jornal belga De Morgen, não sei como pronuncia, porque não falo, eu não sei se está escrito em alemão, se está escrito em francês, não conheço esse jornal. Uma seção sobre o arsenal nuclear dizia: estas bombas estão armazenadas em 6 bases dos Estados Unidos e Europa. Klein, Brogel na Bélgica, Buchel na Alemanha, Aviano e Gedi Torre na Itália, Volkel na Holanda e Incirlik na Turquia. O documento não atribui essa informação a nenhuma fonte. Na semana passada, uma versão final do relatório foi publicada online, omitindo a referência específica sobre o local onde as bombas são armazenadas. Em vez disso, o relatório refere-se vagamente a aeronaves que poderiam transportar armas nucleares. Os aliados europeus frequentemente citados como operadores de tais aeronaves são a Bélgica, Alemanha, Itália, Holanda e Turquia, disse o documento, com uma nota de rodapé que cita um relatório de 2018 da Nuclear Threat Initiative, uma organização não governamental americana. O senador Joseph Day, autor do relatório, escreveu em um e-mail que a primeira versão do relatório era apenas um rascunho e que mudanças podem ser feitas no relatório até que ele seja apreciado pela Assembleia Parlamentar da OTAN em novembro. Abre aspas, todas as informações usadas neste relatório são de fontes abertas, fecha aspas, escreveu ele. Como regra geral, nem os Estados Unidos nem seus parceiros europeus discutem a localização das armas nucleares de Washington no continente. Abre aspas, não comentamos os detalhes da postura nuclear da OTAN, fecha aspas, disse um funcionário da OTAN, falando sobre condição de anonimato, de acordo com as regras da organização para a comunicação com a mídia. Este não é um documento oficial da OTAN, acrescentou um funcionário observando que o documento foi escrito por membros da Assembleia Parlamentar da OTAN. Alguns jornais europeus, no entanto, viram o relatório como uma confirmação de um segredo aberto. Finalmente em preto e branco, abre aspas, finalmente em preto no branco, existem armas nucleares americanas na Bélgica, disse a matéria do jornal De Morgen. A OTAN revela o segredo mais mal guardado da Holanda, disse a emissora holandesa RTL News. A presença de armas nucleares dos Estados Unidos na Europa, de fato, não é uma surpresa, disse por e-mail Kingston Rafe, diretor de desarmamento e política de redução de ameaças da Associação de Controle de Armas. Isso, abre aspas, isso tem sido um conhecimento mais ou menos aberto há bastante tempo. Já houve várias indicações claras da presença de armas nucleares americanas na Europa. Uma comunicação diplomática de um embaixador dos Estados Unidos na Alemanha sugeriu que havia preocupações sobre quanto tempo as armas poderiam ser mantidas nesses países. Abre aspas, a retirada de armas nucleares da Alemanha e talvez da Bélgica e da Holanda pode tornar politicamente difícil para a Turquia manter seu próprio arsenal, dizia o memorando escrito pelo então embaixador americano
Philip Murphy, em novembro de 2009. A presença das armas derivou de um acordo firmado na década de 1960 e é, em muitos aspectos, uma relíquia da era da Guerra Fria, projetado não apenas para agir como dissuasão ao armamento nuclear da União Soviética, mas também para convencer os países de que eles não precisariam de um programa próprio de armas nucleares. É interessante isso, né? Nesse momento que a gente vive essa guerra na Ucrânia, que os russos falam das suas armas nucleares, mostram o seu poderio, e a chamada comunidade internacional, né, que em outras palavras nada mais é do que os Estados Unidos e a OTAN, é interessante a gente ver essa matéria de 2019. Mas os tempos mudaram. Em 2016, após uma tentativa de golpe e a rápida disseminação do grupo extremista Estado Islâmico, analistas se perguntaram abertamente se a Turquia era realmente um bom lugar para armazenar armas nucleares. Enquanto isso, perto da área de Buchow, na Alemanha, o fracasso dos tratados de controle de armas com a Rússia provocou temores sobre uma nova corrida armamentista. A missão militar para a qual essas armas foram originalmente destinadas, deter uma invasão soviética à Europa Ocidental por causa de forças convencionais inferiores dos Estados Unidos da OTAN, não existe mais, disse Reif. Então vocês vejam, termina a matéria aqui, vocês vejam, essa matéria, como eu estou tratando aqui para vocês, ela é de 2019 e as coisas aqui, pelo que eu estou vendo, elas são, pelo que a gente leu aqui, elas são anteriores, bem anteriores, né? Até a data de 2019. E o que a matéria diz? Que os Estados Unidos mantêm armas nucleares em vários países da Europa, né? Número 1, para que esses países não tenham necessidade de ter suas próprias armas nucleares. Isso é muito interessante para os Estados Unidos, obviamente, né? Agora, para que esses países teriam armas nucleares? Isso foi antes de 2019. Existia alguma ameaça real da Rússia contra a Europa? Ou da China contra a Europa? Uma ameaça real. Existia alguma ameaça de um outro país? O Irã não tem armas nucleares ainda. Se as tem agora, elas são muito incipientes, são em um número muito pequeno. E o problema do Irã é Israel, não é a Europa. Ou seja, os europeus botam as armas na porta da Rússia. Quando a Rússia reclama e diz que pode usar as suas, aí o Putin é assassino, o Putin é um louco, o Putin é uma pessoa imprevisível, é um pária da sociedade mundial, da comunidade internacional, etc. e tal. É isso. Alguém tem que mostrar um outro lado da moeda, é o que eu faço aqui. Um abraço, gente.